bem, abra comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, versículo 52. Enquanto você abre a sua Bíblia, vamos ter um tempo de oração pela ministração da palavra. Pai, obrigado, Deus, por este culto aqui, por este tempo aqui com os queridos, preciosos irmãos, aqueles que estão aqui fisicamente, aqueles que estão aqui através da transmissão online. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa tocar em cada casa, em cada família, que o Espírito Santo possa alcançar cada coração. Pai, que a Tua palavra possa nos alcançar. Espírito de Deus, ministra aos nossos corações, desperta em nós, ó Deus, o interesse pelas coisas do Senhor, o interesse pelas coisas do reino. A Ti, Jesus, toda a honra e toda a glória. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, sabem, uma das coisas que eu percebo que essa situação que o mundo está a enfrentar, uma das coisas que eu percebo é que quem estava com o coração voltado para Deus antes de chegar esta pandemia, eu percebo que essas pessoas que já estavam com os corações voltados para Deus, essas pessoas foram muito desafiadas, despertadas, e elas se achegaram ainda mais perto de Deus. É claro que eu estou a generalizar, né? Mas é uma observação. É claro que há exceções. E eu percebo também que as pessoas que já não estavam muito bem com Deus, as pessoas que estavam de alguma forma indiferentes às coisas de Deus, indiferentes ao reino de Deus, às coisas espirituais, as pessoas que estavam de alguma forma indiferentes, a gente percebe que essas pessoas com a pandemia, elas não foram aproximadas de Deus. Com algumas exceções, obviamente. Algumas pessoas, só para vocês terem ideia, eu percebi que pessoas que estavam fora da igreja começaram a ter mais interesses pelas coisas de Deus do que as que estavam na igreja, mas estavam indiferentes, estavam frias. Então vamos ver aqui 3 grupos. Um grupo de pessoas que já estavam com fome e sede de Deus. Quando chegou essa situação da pandemia, essas pessoas se fortaleceram ainda mais, se apegaram a Deus, oravam, começaram a orar mais do que oravam antigamente, começaram a ler a Bíblia mais do que liam e começaram a ter o interesse pelas coisas espirituais de uma maneira mais profunda. As pessoas que estão fora da igreja, algumas começaram a ter interesse pelas coisas de Deus. E é interessante que a gente notou isso com as nossas transmissões online. Através das nossas transmissões online, percebemos pelas mensagens que as pessoas deixavam, pelas coisas que as pessoas diziam, o interesse das pessoas. Eu comecei a fazer umas lives no Instagram, fiz também no Facebook, e eu percebi que algumas pessoas entraram, e pessoas que não fazem parte de uma comunidade cristã, mas eu percebi o interesse que elas tinham, perguntas, que elas queriam encontrar respostas sobre Deus, sobre a vida, o porquê dessa situação, o porquê dessa crise mundial, o que Deus tem a dizer sobre isso, o que o livro de Apocalipse tem a dizer sobre isso, o que os profetas, as profecias têm a dizer sobre isso. Então eu percebi o interesse das pessoas que estavam fora da igreja, e um grande interesse das pessoas que estavam firmes com Deus, mas infelizmente percebi que algumas pessoas que já estavam num caminho de frieza espiritual, de apatia espiritual, para algumas dessas pessoas a pandemia ainda as empurrou para uma situação ainda de mais indiferença, de mais frieza espiritual, de mais apatia espiritual. E tem sido o nosso clamor, tem sido o objetivo dos nossos cultos, não sei se os irmãos têm percebido isso. Faz parte do objetivo, do propósito dos nossos cultos, das nossas pregações, motivar, levar as pessoas a buscarem mais de Deus. Eu acredito mesmo que um dos benefícios que essa situação está a trazer, volto a dizer aqui, essa situação não nos agrada em nada, nós queremos que essa situação, que esse vírus termine o mais rapidamente possível. Amém? Quem tem orado por isso? Você tem só desejado ou tem orado mesmo? Nós desejamos que isso acabe o mais rapidamente possível. O mundo, há pessoas que estão a sofrer muito por causa dessa situação, mas é o seguinte, qual tem sido o objetivo nosso das pregações, dos nossos cultos, das nossas lives? O nosso objetivo é o seguinte, nós entendemos que independente do que esteja se passar na nossa sociedade, cada pessoa tem que estar bem com Deus espiritualmente. Quem pode dizer amém?
E é meu papel como pastor, é meu papel como líder, passar esse encargo para a igreja. Passar esse encargo para os vossos corações. Esse encargo que está no nosso coração. Porque é o seguinte, é muito fácil as pessoas ficarem confusas nesta época. É muito fácil as incertezas sobre o futuro. As ameaças, os perigos dessa situação, é muito fácil com que essa situação empurre pessoas para um estado espiritual desanimador, um estado espiritual de desinteresse completo pelas coisas de Deus. Sabem, há pessoas que, infelizmente, com essa situação, não estão a aproveitar essa situação para se aproximarem de Deus. E eu acredito que uma das coisas que Deus espera de todos nós, nessa situação que o mundo está a passar, eu acredito mesmo, de verdade, de coração, que Deus está à espera de uma resposta dos seus filhos. Eu e tu somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. E Deus está à espera que, nessa situação de crise mundial, Deus está à espera, está a nos observar, a ver para onde nós olhamos. A quem nós vamos recorrer nessa situação? Há pessoas que não estão a recorrer a Deus. Sabe, irmãos, nós temos que investir na nossa fé nesta época. E o tema desta manhã tem a ver com um crescimento espiritual, mas um crescimento, qual tipo de crescimento que honra a Deus? Se tu vais investir na tua vida espiritual, no teu crescimento espiritual, qual tipo de investimento, qual tipo de crescimento que honra a Deus? O escritor, o evangelista Lucas, vamos colocar lá agora, Lucas 2:52. O evangelista Lucas, ao falar sobre a história de Jesus, o nascimento de Jesus, o crescimento de Jesus, ele faz esta menção aqui, dizendo, e crescia Jesus em 3 coisas. Diz, e crescia Jesus em sabedoria. E crescia Jesus em estatura, como homem, fisicamente. Crescia Jesus em graça. E o mais importante, diante de Deus e diante dos homens. O crescimento espiritual que honra a Deus é um crescimento que leva a pessoa a ter uma verdadeira experiência com Deus, mas aquela pessoa torna-se uma bênção na vida das outras pessoas. Sabem, nós temos que encontrar a moderação aqui. Eu já li livros, já li artigos que falavam bastante sobre a importância da intimidade com Deus, do relacionamento com Deus. E eu penso que isso é uma necessidade que nós temos que estar sempre a fazer menção dela, porque é algo que a gente tem que, de alguma maneira, nos esforçar para podermos manter um relacionamento de intimidade com Deus. Mas muitas vezes começa a haver um desequilíbrio. O que é o desequilíbrio? Algumas pessoas pegam isto por causa de uma frustração que elas tiveram com outras pessoas da igreja. Elas pegam isto e, por causa dessas frustrações, elas escolhem um lugar perigoso para viver. Elas escolhem um lugar para viver o seguinte. E eu já vi pessoas, eu já vi frases, eu já vi publicações, eu já ouvi pessoas dizendo isso, que neste momento eu só quero pensar em eu e Deus. Muitas vezes esse tipo de expressão tem até uma aparência de espiritualidade, de coisa bonita, mas se nós formos ver a fundo, os frutos disso não são bons frutos. Por exemplo, no Brasil, deixa-me falar aqui um pouco do Brasil, muitos talvez estejam por dentro da realidade da igreja brasileira, da igreja cristã. No Brasil há um termo que eles usam agora, que é os desigrejados. Diga assim comigo, desigrejados. Sabia que é uma palavra nova, é uma palavra que se usa agora bastante no Brasil. O que seriam os desigrejados? Os desigrejados são pessoas que receberam Jesus como Salvador das suas vidas,
frequentaram uma comunidade cristã, uma igreja, mas por algum motivo tiveram alguma frustração, alguma desilusão, e por isso decidiram que vão continuar com Cristo, mas não vão continuar com a igreja. Uau! Como se fosse possível fazer uma separação entre Cristo e a igreja. Como se fosse possível fazer uma diferenciação uma separação entre o noivo e a noiva. Como se fosse possível dizer assim, eu gosto do corpo, eu gosto da cabeça, que é Cristo, mas detesto o corpo, que é a igreja. E o seguinte, por que as pessoas têm justificações, argumentações para tal, elas pensam que essa decisão é a decisão mais acertada, mas a gente tem que informar que é a decisão perigosíssima. Essas pessoas começam por dizerem o seguinte, a única coisa que me importa é a minha relação eu e Deus. Por quê? Eu tive problemas com a igreja. Eu tive problemas com pessoas da igreja. E por isso, essas pessoas então acreditam que é possível viver uma vida cristã só elas e Deus. A vida cristã que Deus desenhou para nós, ela não foi desenhada tendo em vista apenas a nossa relação com Deus. E, no final, nós vamos perceber que depois de alguns anos, esta pessoa não está a viver o propósito de Deus para a sua vida, porque é impossível que essa pessoa viva o destino, o propósito de Deus para ela, se ela só se relaciona com Deus. Volta lá, por favor, Lucas 2,52. Quando Lucas diz o seguinte, crescia Jesus em sabedoria, vamos ler juntos, 2 e? Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. O que é crescer em sabedoria? Sabedoria é a capacidade que uma pessoa tem de adquirir conhecimento e saber aplicar na prática os conhecimentos que ela adquiriu de uma maneira apropriada numa situação determinada. Isso é sabedoria. Crescer em estatura tem a ver com maturidade emocional, tem a ver com crescimento também fisicamente que Jesus teve. Crescer em graça tem a ver com a pessoa saber se relacionar com as outras. E aqui diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, ponto. É assim que está escrito? Diante de Deus, ponto. Diante de Deus e diante dos homens. Por quê? Porque é o seguinte, Jesus veio para salvar os homens. Ele não veio aqui para ter uma relação só com Deus. Imagina se Jesus, cheio do Espírito Santo, dissesse assim, presta atenção aqui. Imagina se Jesus, cheio do Espírito Santo, dissesse assim, eu não quero curar ninguém, eu não quero fazer milagres hoje. Hoje eu quero desfrutar da presença de Deus. A presença de Deus é muito melhor do que realizar ministério. A presença de Deus é muito melhor do que fazer a obra de Deus. Eu quero ficar aqui. Imagina se Jesus ficasse um dia, segundo dia, só Ele Deus, só Ele Deus, só Ele Deus. Mas sabe o que a Bíblia mostra? Que Jesus nunca fez isso. Sabe o que Jesus fez em 3 anos e meio? Durante o dia, Ele se dava ao máximo para a gente. Olha aqui, Jesus se deu ao máximo para a gente, para pessoas. No final do dia, quando Ele estava exausto, cansado, a Bíblia diz que Jesus, no final do dia, se retirava para o monte para orar. De madrugada, Jesus ia ao monte orar. Por quê? Porque durante o dia ele queria estar acordado para estar com pessoas, com gente. Isto é vida cristã completa. Não é apenas... Olha, imagina Moisés. Moisés, quando ele entrava na tenda, a Bíblia diz que a glória de Deus vinha e Deus falava com ele face a face. Como um homem fala com um homem, Deus falava com Moisés. Imagina se... O que era melhor para Moisés? Ficar na tenda ouvindo Deus ou enfrentar um grupo de pessoas que estavam a murmurar e falar contra ele todo dia? Quem aqui no lugar de Moisés escolheria a tenda? Irmão, eu não saía daquela tenda. Só de eu pensar que eu ia encontrar um povo que ia falar, a gente quer voltar para o Egito, você quer nos matar, a gente está com saudade das carnes de panela e picanha do Egito. A gente está com saudade da picanha do Egito, a gente quer voltar. Imagina só, mas Moisés, a Bíblia diz que Moisés se retirava, entrava na sua tenda, a presença de Deus vinha, Deus falava face a face com ele, mas depois de um tempo, o que Moisés fazia? Tinha que sair da tenda,
tinha que estar com as pessoas. Ministério, vida de Deus, tem a ver com pessoas. Projete aí, por favor, rapidamente, Mateus 22, 36. Quando perguntaram para Jesus, a pergunta que fizeram a Jesus era com o seguinte intuito: Jesus, o que Deus espera de um ser humano que deseja agradá-lo? Quantos aqui querem agradar a Deus de coração? Então é uma pergunta que nós fazemos. Jesus, o que mais agrada a Deus? Se há uma coisa que agrada a Deus e que Deus está à espera de nós, o que é? Aí Jesus responde. Versículo 36 diz: qual é o grande mandamento na lei? 37, Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. 38, este é o grande e primeiro mandamento. Perguntaram para Jesus o segundo? Perguntaram ou não? Só perguntaram o primeiro. Qual a pergunta que fizeram a Jesus? Qual é o grande mandamento? Jesus respondeu qual era o grande. Qual era o grande? Amar a Deus. Mas por que Jesus incluiu o segundo se nem foi perguntado? Porque não tem como desvincular o primeiro do segundo. Porque olha o versículo 38. O segundo, semelhante a este. Jesus disse que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. O segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E depois diz: destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. No versículo 40 diz isso. Sabem, perguntaram só a Jesus: Jesus, o que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Qual é o grande mandamento que o Pai espera? Jesus disse: o grande mandamento é amar a Deus acima de tudo. Mas Jesus não parou por aí. Mas o segundo mandamento, semelhante a este, é amarás o próximo. Por quê? Porque na perspectiva de Deus, a nossa relação com Ele tem a ver com recebermos dEle para ministrar e ser bênção na vida de outros. Diga assim comigo: abençoado para abençoar. Diga mais uma vez: abençoado para abençoar. Quando alguém não está disposto a se relacionar, porque teve alguma desilusão, alguma frustração, alguma decepção, algum problema, é porque aquela pessoa, realmente, ela pode precisar de um tempo. Ela precisa de um tempo. Mas a partir do momento que ela é curada na presença de Deus, o que Deus vai fazer com ela? Vai enviá-la para pessoas. Lembra a visão que o profeta Isaías teve? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele viu, teve um relacionamento com Deus. Quando ele teve um relacionamento com Deus e ele foi santificado pela brasa na sua boca, quem se lembra da história? No final da experiência com Deus, o que Deus fez no finalzinho da experiência? Deus disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ou seja, Deus proporcionou a Isaías uma experiência espiritual com Deus, mas no final disse: a quem eu enviarei? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Todo relacionamento com Deus implica em relacionamento com pessoas, porque nós somos abençoados para abençoar. Inclusive, este é o conceito sacerdotal. O que é um sacerdote? Um sacerdote no Velho Testamento, descendente de Arão, era aquela pessoa que recebia algo da parte do homem, uma oferta, alguma coisa, e apresentava a Deus. Era alguém que recebia algo da parte de Deus e apresentava aos homens. Veja bem, o sacerdote tinha que saber se relacionar com Deus, mas o sacerdote também tinha que saber se relacionar com as pessoas, com os homens. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, a Bíblia traz um conceito novo, inovador, que é o conceito de sacerdócio universal. Porque todos os que receberam o Espírito Santo no seu próprio espírito humano foram feitos por Deus reis e sacerdotes. Apocalipse diz: nós fomos feitos por Deus um reino sacerdotal, ou reis e sacerdotes. Quer dizer que na velha aliança, somente os descendentes de Arão, da tribo de Levi, poderiam ser sacerdotes. Mas na nova aliança, todo aquele que é filho de Deus, que recebeu o Espírito Santo e nasceu de novo, todos são sacerdotes. Olha aqui, eu e tu somos sacerdotes. Não tem como nós fugirmos disso. Um dia nós prestaremos contas a Deus disso. Eu queria abrir os vossos olhos, se é possível fazê-lo, porque é minha responsabilidade dizer isso, passar isso. Um dia nós prestaremos contas diante de Deus
pelo fato de termos sido colocados como sacerdotes na nossa geração. Qual é o papel de um sacerdote? Se relacionar com Deus, se relacionar com as pessoas, se relacionar com as pessoas, se relacionar com Deus. Nós somos esses intercessores, nós somos esses sacerdotes. Por isso é o seguinte, não há vida cristã sem a igreja, não há o corpo não há o corpo sem cabeça, não há o cabeça sem corpo. Alguém não pode dizer assim, eu amo Jesus, mas não amo a igreja, eu amo a cabeça, mas não amo o corpo. Não tem como. Eu amo o noivo, mas detesto a noiva. A igreja é a noiva, e Jesus disse que a igreja vai ser apresentada a Ele sem mácula, sem ruga. Ela vai entrar no casamento, nas bodas com Jesus. E qual é a igreja? É esta igreja que hoje está com problemas. Não é uma outra igreja que Deus vai criar. Jesus não vai morrer novamente para fazer uma nova igreja. A igreja que está no planeta Terra hoje, sim, com muitos defeitos, sim, com muitos maus testemunhos, sim, com muitas complicações. Esta é a realidade da igreja hoje, inegável. Nem precisa abrir muitos os olhos. Nós podemos ver falhas na igreja de Jesus na terra. Quando eu falo igreja, irmãos, não é nenhuma denominação, é a igreja em geral. Alguém diz assim, pastor, a igreja nos dias de hoje está complicada. Não é nos dias de hoje, não, vai ler lá, vai ler a Bíblia para você ver. Vai ler lá Coríntios. Não é nos dias de hoje, não. Vai ler Atos dos Apóstolos. Vai ver em Coríntios. Sabe o que tinha? Já viu os pecados que a igreja tinha em Coríntios? Já viu os problemeiras que já tinha em Coríntios? A igreja não tinha nem 50 anos de idade, irmãos. Já foi escrito lá tudo problemeira da igreja. Por que a igreja tem problemeira? Inventei essa palavra. Por que a igreja tem problemeira? Por uma simples razão. Porque a igreja é feita de pessoas. E seres humanos são complicados. Pessoas são complicadas. Quando se juntam, só uma complicação. Mas é o seguinte, não há uma coisa mais gloriosa na terra do que a igreja. A igreja, mesmo sendo como ela é o pilar, é a coluna da verdade na sociedade. Paulo tinha escrito carta aos Coríntios. Os coríntios estavam tão bagunçados que quase Paulo escreveu carta aos corintianos. A coisa era tão séria com os coríntios. Aí Paulo escreve aos coríntios. E logo depois, quando Paulo escreve lá, em outra carta, ele diz, a igreja do Deus vivo, a expressão de Deus na terra, a multiforme sabedoria de Deus se manifesta através da igreja, que é a coluna e o baluarte da verdade na terra. A Bíblia depois fala da exaltação da igreja no final dos tempos. O casamento da igreja com Cristo e a vinda gloriosa da igreja com Jesus na sua volta. Sabe, irmãos, o crescimento que honra a Deus é um crescimento que nós estamos dispostos a obter através do sofrimento. Hebreus 5:8, projeta aí por favor, Hebreus 5:8 e 9. Se o próprio Jesus amadureceu pelo sofrimento, nós não somos melhores do que Ele. Irmãos, os melhores líderes da Bíblia, Moisés, teve que lidar com muitos problemas no meio do povo. Josué teve que lidar com muitos problemas no meio do povo. Quem mais? Me ajude aí. Davi. Os homens de Deus. Pode projetar, Hebreus 5:8. Olha o que esse texto fala sobre Jesus. Embora sendo filho com F maiúsculo, está falando de Jesus. Embora sendo o quê? Filho. O que ele aprendeu? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Algumas pessoas têm uma ideia muito errada sobre a natureza humana de Jesus. A teologia, ao estudarmos a teologia, nós aprendemos que Jesus, enquanto homem aqui na terra,
Jesus foi verdadeiramente homem, 100% homem. Mas, ao mesmo tempo, ele era verdadeiramente Deus, verdadeiramente o Filho de Deus, 100% Filho de Deus e 100% homem. Agora, tenta juntar essas coisas. Isso entra na cabeça de um ser humano? Alguém que é 100% homem, com a natureza de homem, mas é 100% Deus com a natureza de Deus. Entra na nossa cabeça? Mas este é um mistério. A teologia não pretende explicar esse mistério. Assim como a gente não pretende explicar o mistério da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo numa pessoa só. Nós não conseguimos explicar a natureza de Jesus. Algumas pessoas pensam que Jesus, quando tinha 3 anos de idade, levantava a mão e derrubava muita gente. Aleluia! Você sabe o que Jesus fazia com 3 anos de idade? O que o seu filho fazia com 3 anos de idade. Não, o meu filho fazia Jesus nunca. O meu filho com 3 anos fazia a bagunça que ele fazia. Irmão, Jesus, não te assustes. Jesus foi uma criança de 1 ano normal. Pense no menino, uma criança de 1 ano. Uma criança de 2 anos, normal. Uma criança de 3 anos, normal como uma criança da época, com a cultura da época, com a educação da época. Não, eu não acredito que Maria tinha que dar bronca em Jesus igual eu dou bronca no meu filho o dia inteiro. Sim, tinha. Porque senão Jesus não seria normal. Só que ele nunca pecou. Olha que coisa linda. Quando Jesus fez 30 anos de idade, ele foi batizado nas águas ia começar o ministério. E a Bíblia, tem uma frase na Bíblia que nos deixa inquietos. Qual é a frase? Quando Jesus saiu das águas do batismo. O Espírito de Deus o conduziu ao deserto. Quem é que te leva para o deserto, irmão? Pode ser. Há muitos motivos para uma pessoa ir para o deserto, mas um deles pode ser o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus aonde? Ao deserto. E a segunda parte piora. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Ainda bem que Jesus, depois que venceu, ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. O que ele incluiu na oração do Pai Nosso? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus não disse que nós não seríamos tentados. Ele disse para nós orarmos para Deus não nos deixar cair em tentação. Quem ora de vez em quando para Deus não deixar você cair em tentação? Sim ou não? Alguns estão tendo que orar, irmãos. Alguns eu vejo pela fé que estão tendo que orar. Deus, eu vou para o trabalho, não me deixa cair em tentação. Agora a Bíblia diz que Jesus foi tentado quantas vezes? Quantas vezes que Jesus foi tentado no deserto? Quantas vezes, irmãos? A Bíblia diz que ele foi quase tentado. Espera aí. Jesus foi quase tentado. O que a Bíblia diz? Que ele foi? O que é ser tentado? Você só é tentado quando você quer fazer alguma coisa e não pode. Senão não há tentação. Imagina só. Quem aqui gosta de caracóis? Comer caracóis? Quem gosta? Não, estou falando sério, para levantar a mão. 3, 4. Não, então é melhor. Quem não gosta de comer caracóis? Eu nem vou entrar em sushi. Sushi já tem mais que gostam. E nem vou mencionar picanha. Isso aqui não... São coisas diferentes. Irmãos, agora veja bem. Deixa eu ver aqui, só os aqui de baixo. Quem aqui não gosta de caracóis? Não gosta mesmo de caracóis? Aí, o nosso irmão Jefferson. Você não gosta de... Não gosta? Fica de pé, por favor, Jefferson. O Jefferson detesta caracol? Não gosta mesmo. Aí é o seguinte. Aí você trabalhou das 7 da manhã até 1 da tarde, está com muita fome. E alguém coloca uma travessa à tua frente. Caracóis. Tu vai ser tentado? Vai? Você atrapalhou o exemplo, irmão. E esse irmão, ele seria de qualquer coisa e tentaria ele. Depois de 5 horas sem comer. Deixa eu usar outro exemplo. Mateus, o Mateus é bom. Fica de pé, Mateus.
Tu gosta de caracol? Tu vais para a escola às 7 da manhã, volta 1 da tarde, estás a morrer de fome, não tem nada, chega em casa, não tem nada, frigorífico, alguém coloca lá uma travessa de caracol. Vai ser tentado? Não? Não. Por quê que ele não vai ser tentado? Aquilo que tu não tens vontade, não te tenta. Não, calma aí, então, pastor, você está querendo dizer que Jesus teve vontade de fazer o que o diabo mostrou? Irmão, se não tivesse, não seria tentação. A Bíblia teria dito, ele foi quase tentado. A Bíblia diz que ele foi tentado. Só há tentação se houver desejo. E pior, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas à semelhança de todos os homens. Agora vai lá. A Bíblia diz que Jesus, à semelhança de todos os homens, foi tentado à semelhança de todos os homens, mas nunca pecou. Uau! Quer dizer que ser tentado não é pecado. O que é pecado? É ceder à tentação. Sabem que eu tenho um discípulo que de vez em quando, ele me manda uma mensagem dizendo que está a passar uma luta aí, uma tentação. E a gente tem a frase nossa lá, é melhor confessar a tentação e pedir ajuda do que confessar o pecado. Diga comigo, é melhor confessar a tentação do que confessar pecado. Porque quando a pessoa confessa a tentação, ela recebe ajuda de outros, do alto. Vamos voltar aqui, Hebreus 5:8. Jesus aprendeu a obediência por quê? Alguém pode dizer, Jesus aprendeu a obediência porque ele estava cheio do Espírito Santo, aleluia. Não, a Bíblia não diz isso. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Agora vai chegar a ti. Olha aqui para mim, por favor. Quem quer crescer em obediência com Jesus e crescer em maturidade, crescer? O que Deus vai usar para o teu crescimento? Dificuldades. Sofrimento. E isso implica em sofrimento nas relações da família. Quem aqui já teve problemas e sofreu por causa de discussões e conflitos familiares? Fala, levanta a mão. Alguns estão levantando 2 mãos. Quem deixou a sua família por causa disso? Alguns podem ter deixado, mas a maioria não. Há aqueles que sofrem com relação na área de namoro. A pessoa é traída ou é deixada, aí deixa de ouvir worship, começa a ouvir sertanejo. Aí começa lá, a alma lá, aí ela vai desabafar com a amiga, a menina vai desabafar com a amiga. Amiga, homem não presta. Homem é tudo igual. Nunca mais quero namorar, não quero mais não. 1 mês depois, a amiga vê ela com a mão dada com alguém. Vai, irmã, você não disse que nunca mais ia namorar? Mas o coração falou mais alto. Aí ela tem uma decepção com esse novo namorado. 3 meses depois, no máximo, o que ela está de novo? Olha, estou interessada ali no rapazinho na igreja. Rapazinho lá na igreja está lá na assistência, lá ajudando lá, rapaz. Estava lá na mesa de som. Ele tem uma faixa do Rambo 2. Ninguém sabe de quem eu estou a falar. Aí, irmãos, a pessoa tem uma decepção amorosa, mas ela volta, por que ela volta? Porque o amor fala mais alto do que a desilusão. Diga-se comigo, o amor prevalecerá. Tá bem, quando o problema é familiar, ela fica chateada, mas resolve. Quando o problema é com um namorado, alguma coisa, ela fica para baixo, música sertaneja uns 2 meses, mas volta à ação. Mas na igreja, o que a pessoa faz na igreja? Quando você ceia? Não volto mais não, nunca mais. Você agora, como é que chama aquele negócio lá no Brasil mesmo? Encaixa agora, me encaixei nesse grupo aí, desigrejado. O que é a vida de um desigrejado? Vamos explicar o que é a vida de um desigrejado.
que é que você ora? Eu oro em casa. Aí pergunto, qual foi a última vez? Não lembro. Você lê a Bíblia? Leio em casa. Qual foi a última vez? Não lembro. Você oferta, contribui o seu? Não, eu ajudo os pobres. Qual foi a última vez? Não lembro. Tudo lorota. Conversa fiada. Porque a casa de Deus é que nos inspira e nos exorta a fazer todas essas coisas. E Deus não concebeu a vida cristã para ser vivida só eu e Deus. Só Moisés na tenda, só eu e Deus. Moisés na tenda, Deus não fez assim. Davi era um adorador, tabernáculo de Davi. Mas Davi estava com as pessoas. Quero dizer o seguinte, irmãos, relacionamentos na igreja sempre vão trazer implicações. Porque nós somos pessoas. Quanto mais próximos estivermos de alguém, mais complicado será. Os maiores problemas nós temos com os de casa, com os da família. Os maiores brigas que há, muitas vezes, é marido e mulher. Porque estão muito perto. Depois, entre irmãos de sangue. Depois, quem trabalha, colegas de trabalho. Depois, amigos. Depois, quem serve a Deus na igreja junto. Então, a pessoa, para se poupar, o que ela faz? Para eu me poupar, porque eu sou dondoquinha, eu sou delicodoce, ninguém pode mexer em mim. Então, é mais confortável eu estar só eu e Deus. Porque Deus nunca vai magoar. Não vai, porque você não nem ouve o que ele fala. Você faz de conta que está com Ele. Com Deus, irmãos, estar com Deus é a coisa mais confortável para toda a gente. Sabem? Conhece aquela história dos porcos espinhos no frio? Já contei aqui uma vez. Há uma fábula dos porcos espinhos. Os porcos espinhos. Toda gente sabe o que é um porco espinho? Ok? Se alguém não souber, entra no Google aí, por favor. Os porcos espinhos, irmãos, são uns espinhos arrojados mesmo. Mas os porcos espinhos viviam numa região que era muito fria. E teve um ano que o inverno foi rigoroso e começou a nevar. E o seguinte, começou a nevar e alguns porcos espinhos começaram a morrer de frio. E alguns pensaram assim, para nós não morrermos de frio, nós temos que nos aproximar uns dos outros, nos aquecer. E eles começaram então a encostar um no outro. Só que para encostar um no outro, para aquecer, às vezes o espinho de um tocava no outro. E eles se juntaram. Passou o inverno rigoroso. Quando eles se separaram, cada um estava com algum ferimento. Ficaram muito chateados. Falaram, no próximo frio não vou fazer isso mais não. Saí todo ferido. No próximo frio que eles morreram. Qual é a lição da história? Muitas vezes nos relacionamentos humanos nós somos como os porcos espinhos. Se nós estivermos afastados, a gente morre. O inimigo nos ataca. Se estivermos juntos, pensa nas pessoas do seu grupo de vida. Cada porco espinho. Estou brincando. Mas, irmãos, olha aqui, não há como. A vida cristã foi concebida para ser vivida em relacionamentos. Ah, mas eu tive decepções, frustrações, desilusões. Sim, todos temos. Mas olha, vamos resolver isto. Vamos ver o que é possível fazer. Mas olha, não consigo me relacionar com tal pessoa, mas se relaciona com outras. Mas seja bênção na vida de outras. Nós não somos obrigados, olha aqui, nós somos obrigados a amar toda a gente, mas não somos obrigados a gostar de toda a gente. Ixi, agora eu entrei numa era polêmica aqui. Nós somos obrigados a amar toda a gente, mas nós não somos obrigados a gostar de toda a gente. Porque o gostar, veja bem, o amar é uma ordem bíblica. O que é amar? Amar é desejar que aquela pessoa seja abençoada por Deus. Se ela precisar, você está pronto para abençoar e tudo. Agora, gostar já tem a ver mais com identificação. Tem pessoas que a pessoa, não, olha, eu me relaciono melhor com tal pessoa do que com tal pessoa. Isso é a vida, faz parte da vida, irmãos. Sabem?
Vamos ler novamente, Hebreus 5, 8 e 9. Agora vamos ler o 8 e depois o 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E verso 9. E tendo sido aperfeiçoado, por que Jesus foi aperfeiçoado? Por que ele cresceu? O crescimento que honra a Deus? Porque ele soube usar o sofrimento para o crescimento. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Sabem, nós temos que canalizar o nosso sofrimento para a nossa maturidade. Vou dizer novamente, nós temos que canalizar o nosso sofrimento para a maturidade, para o nosso crescimento espiritual. Os irmãos do louvor, vamos ficar de pé. Queria que tu pudesses agora orar ao Senhor, dizendo: Deus, eu quero crescer espiritualmente, mas eu quero ter o crescimento que agrada o teu coração. Diz: Deus, eu quero ter o crescimento que agrada o teu coração. Eu entendo que não é possível amar o noivo e não amar a noiva. Eu sei que não é possível amar o cabeça e detestar o corpo. Eu sei que não é possível amar a Deus e não amar as pessoas. Eu fui abençoado, eu sou abençoado para abençoar. Vamos louvar ao Senhor. Tenha o teu tempo aí de comunhão com o Senhor.